Olá, pessoas. Boa tarde, tudo bom? Que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada. Tá aí a Florinha. Aqui sobrou porque o gato pegou a outra, a Amora. E a Florinha tá aqui, tentando conseguir acabar com os matinhos, né? Mas tem bastante matinho. Gente, tem um alarme disparado aqui próximo. Aqui tá a horta. O sol tá quente, quente, quente. A rúcula quase acabando. Aqui um canteiro para formar. E junto da horta, o que que tem? Meus vasos. Então lá, olha o tamanho desse pé de boldo. Tá lindo, 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 lindo. E embaixo ali, hortelã, funcho, erva cidreira, arruda. Tá meio capenguinha, mas tá indo. Bom, mas vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu sei que o sol tá quente, mas eu preciso regar e arrancar uns matinhos. Então, enquanto isso, eu liguei aqui esse regador para ele ir regando. Não chama regador, né, gente? Tem um nome, só que me esqueci o nome agora. Então, enquanto isso, ele vai regando aqui pimenta, quiabo, pezinho de jiló. Aqui, ó, também tem uma bandeja de girassol que eu vou espalhar também para os maritacos, para os passarinhos. Então, enquanto rega aqui eu já comecei a arrancar uns matinhos, porque nesse cantinho aqui tem que ser com a mão. E aí tem aqui para arrancar. Enquanto eu vou arrancando, gente, vamos conversando. Uma coisa que eu tava reparando ontem. Foi assim. Eu andando, eu na rua, eu reparei quanta academia a gente tem na cidade, né? E aí, no meio de tanta academia, quer dizer o quê? Que o pessoal tá se cuidando. Mas junto com tanta academia, também o que surgiu? Adegas. Aqueles pontos de bebida. Tem gente que fala... Ai, fugiu o nome agora. Mas aqueles delivery lá que fica 24 horas aberto, com bebida, que a gente pode buscar a qualquer hora. Então, surgiu muita adega, muito barzinho. E aí, eu tava pensando, essas coisas só mudaram de nome. Porque eu lembro quando eu era criança, o que tinha muito? Bar, botequinho, sabe? Barzinho, esses botequinhos de esquina, que ficava aquela almaiada bebendo. E aí, mesmo com aqueles botequinhos, a gente não tinha tanto bêbado. Sabe, quem tem mais ou menos a mesma idade que eu já passei um pouquinho dos 50. Então vai lembrar que a gente não tinha tanto bêbado. Mesmo tendo tanto bar, que nossa, quase cada esquina tinha um bar. A gente não tinha tanto bêbado. Aí hoje, como diz, gourmetizaram os botecos, né? Que agora virou barzinhos. A gente tá tendo mais bêbados. E hoje em dia eles estão na direção, provocando acidente. Então tá meio controverso, porque se a gente tem mais academia,
pessoal querendo cuidar mais da saúde. Eu acho que não devíamos ter mais bêbados, né? Acho que devia, sei lá, ter pessoas mais saudáveis. Não que todo mundo que vá para um barzinho para beber. Não, tem gente que vai para se divertir com os amigos, para tomar um suco. Eu mesma sou uma, que eu não bebo. Mas um suquinho a gente gosta. Ai, gente, peraí, isso aqui foi difícil, ficou a raiz. Então, aí eu fico observando umas coisas que só mudou de nome. O que é novo é a academia. Que antigamente não tinha academia, né? A nossa academia era um clube no final de semana. Quem fazia academia também era meninada, né? Nossa, eu lembro, gente, eu jogava bola, eu subia em árvore, eu soltava pipa com os meninos, porque onde eu morava, quando eu era criança, então quase não tinha menina. Então esse negócio de brincar de casinha, brincar de boneca, não tinha muito comigo, não. E quando ia para casa da minha avó, a casa da minha avó era muito simples, muito. Mas pensa num lugar que eu era apaixonada, que eu era feliz. Na casa da minha avó não tinha nem geladeira e nem fogão a gás. Mas era um lugar que todo quanto é criança gostava. No quintal, ela plantava milho, mandioca, um monte de coisa. E aí, se queria brincar de boneca, não tinha boneca lá. Então, o que a gente fazia? Ia lá, pegava uma espiga de milho, ou seca ou não, e dava um jeito e fazia boneca. Aquilo virava boneca de milho. Gente, era a melhor boneca que tinha, né? Era, não sei, a gente dava tanto valor. A gente jogava biroca. Aí, peteca, gente. Quem nunca jogou peteca? E aí a gente gostava de fazer peteca de pena de galinha. Mas a gente queria as penas limpinhas. Aí o que a meninada ia fazer? Pegar a galinha, a gente arrancava um rabo de uma peninha de outra. Ai, gente, eu sei que hoje em dia vocês vão falar, é maus tratos com os animais. Mas a gente era criança, né? E antigamente a gente não sabia essa de maus tratos e essas coisas. E a minha avó ficava brava quando ela via as penas e a gente pedindo para ela enrolar. Porque tinha que pegar a palha do milho e enrolava a peteca. Eu não lembro muito bem. Mas ela fazia, que era uma maravilha. E aí a gente brincava com aquilo. Depois da bronca, né? Mas, gente, foi uma infância muito boa. Mas eu acabei mudando de assunto, né? Do boteco. Mas é porque eu lembrei da minha avó, que tinha um boteco na esquina. Vamos falar boteco, porque a gente falava um boteco mesmo, né? Então tinha um na esquina. E tinha os bêbados famosos, né? Naquela época que eles punham medo na gente. Ai, o bêbado tal carrega menino. Então, tudo aquilo. Aí eu acabei lembrando agora. Mas assim, aqueles bêbados nunca estavam dirigindo o carro, provocando acidente, matando ninguém. Eles não estavam armados no bar.
sabe? Então, o mundo tá, sei lá, tá muito bagunçado, tá muito estranho. Então, e aí, o que vocês acham? Ah, e juntamente com as academias, que também que eu percebi que aumentou. E se aumentou, é sinal que os homens estão vaidosos. Barbearia. Antigamente tinha barbearia. Só que hoje elas estão mais chique, né? Bonito, uma barbearia. Uma fachada bonita, a maioria delas. Algumas com ar-condicionado. E os homens estão mais vaidosos. Mas estão mais vaidosos, frequentando a academia e bebendo mais e provocando mais acidentes. Então, gente, eu sei que é um assunto assim, você vai falar, você tá louca, uma coisa sem pé sem cabeça. Mas é aqui que eu tô arrancando os matinhos e tava pensando. Aí vim aqui conversar sobre o assunto. Eu distraio, arranco mato. E tem gente que acha que é fácil arrancar mato. Não, não é, viu, gente? Mas é que eu não quero jogar mata-mata. Então é isso. A conversinha de hoje foi essa. Me conta aí, o que vocês acham? O que tinha antigamente, na época de vocês, que gourmetizaram? Porque foi tudo meio gourmetizado, né? Até a comida, que antigamente era simples, hoje em dia já ficou chique, gourmetizada. Até me conta aí, o que vocês acham? Ai, por aqui, esses matinhos dessa beiradinha já estão arrancados. O sol tá quente. E eu vou ficando por aqui. E depois eu dou uma atualizada, porque eu coloquei esterco. Eu acho que ainda não falei, mas eu coloquei esterco bovino. Aqui, ó. Aqui é jiló, quiabo, jiló, o outro é quiabo. A pimenta, já tem pimentinha, gente. Eu já vim colher pimenta aqui. Deixa eu ver se eu chego sem molhar. Ó, eu tenho uma aqui, ó. Tem uma aqui, tá dando florzinha. A outra ali tem duas também. Então, olha o tanto de matinho que tem pra arrancar. Bastantinho, né? Então, o assuntinho de hoje foi esse. Eu só queria conversar enquanto arrancava os matinhos. E aí, me conta, o que vocês acham desse assunto? Gourmetizaram as coisas antigas? Acho que sim, né? O pessoal tá bebendo mais que os bêbados que tinham antigamente? Também acho que sim. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se gostou, curte, compartilha. Pode comentar. Aceito críticas, porque quando a gente posta, fala algum assunto, a gente tem que estar aberto a crítica, sugestão, comentário, tudo. Então, eu fico por aqui desejando a todos vocês uma excelente, né? Uma excelente semana. E fiquem com Deus. Tchau!